Idealmente, certo? A gente tem que buscar, primeiro de tudo, o primeiro passo para qualquer projeto de design é o entendimento, certo? É entender o ecossistema daquele problema que está chegando para te resolver, certo? Então, o primeiro ponto é a gente observar as coisas como um problema e esse problema como uma oportunidade de inovação, certo? E a partir disso, a gente então vai buscar entender em que contexto esse problema está inserido, certo? Então, primeiro a pesquisa, essas partes, elas são sempre o começo. Então, a gente vai pesquisar os stakeholders, ou seja, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse problema, ou na solução que tu vais criar para esse problema, certo? E nesse contexto a gente vai encontrar os donos da empresa, os clientes da empresa, os fornecedores da empresa, certo? Quem está envolvido ali diretamente. A gente tem aí um mapa de stakeholders, né, que faz essa análise por nível de ligação, certo? Quanto mais próximo de um centro, de um núcleo, por exemplo, são vários círculozinhos, né? Quanto mais próximo do centro, mais importante é o stakeholder para o projeto. Então, mais próximo de um problema nesse mapa estariam o cliente que contratou o serviço e o público a qual esse serviço se destina, certo? Então, esses dois caras a gente precisa entender, né, dos stakeholders, quais são as expectativas, qual é o prazo, o orçamento, como que vai se dar o trabalho, como que as coisas podem acontecer, o gosto, essas questões todas. Mas é fundamental disso tudo é antes de a gente começar a fazer uma pesquisa, a gente buscar entender o que a gente precisa saber, certo? E daí, para a gente fazer isso, tem aquela ferramenta que a gente chama de matriz CSD, matriz de certezas, suposições e dúvidas, certo? Então, chegou uma demanda para ti, tu já pode aplicar essa matriz CSD. O cliente chegou para você pedindo um cartão de visita, certo? Então, ele quer fazer uma loja de colchão e quer fazer o cartão de visita, beleza. Quais são as minhas certezas? O que eu tenho claro para mim desse projeto, certo? Eu sei qual é... Na grande maioria das vezes, a gente vai ter pouquíssimas certezas no começo do projeto, certo? Então a não ser que a gente já tenha feito algum trabalho parecido para um outro cliente, do mesmo ramo ou de um ramo muito parecido, geralmente a gente trata tudo como suposição, né? Mas então a gente vai listar nossas certezas, depois a gente vai listar as nossas suposições. Ele quer um cartão de visita para entregar em tal lugar, ele quer, né? E a gente vai transformando essas suposições e as dúvidas, a gente vai também listando as dúvidas, certo? E isso é a base para a gente formular um roteiro de entrevista, uma pesquisa mais aprofundada, uma pesquisa de desk, outras formas de captação de dados, de informações, né? Então, com isso tudo a gente vai ter algumas coisas pré-estabelecidas, as certezas são certezas, certo? Se é certeza, não precisa a gente fazer validação, certo? É que nem aquela... Não sei, alguém já viu aquele filme Django Livre? Que daí o cara fala assim, você tem certeza? Daí ele falou, tenho. Absoluta? Não. Como você não tem certeza absoluta? Eu não sei o que é absoluta. Né? Então, eu acho legal esse diálogo. Mas, enfim, certeza é certeza, né? Tu tem certeza, isso aqui é preto no branco. Depois a gente vai para suposições, coisas que a gente vai precisar validar com os stakeholders ou com usuários, daí a gente vai fazendo uma árvore, como aquela que eu mostrei ali no começo, certo? Então eu tenho essa suposição eu valido com quem? Né? Suposição, eu boto lá, suposições, braço, para validar com o cliente, para validar com o usuário, para validar com os concorrentes, para validar com os fornecedores, por exemplo. E daí a gente vai fazendo as ramificações
e vai determinando ali. Então, o cliente precisa, o estilo do cliente é esse. E a gente vai, então, lista, porque eu não posso ficar falando, me aprofundando muito assim de uma forma aleatória, sem ter um job, uma coisa mais real, porque senão a gente vai divagando demais. Mas, a grosso modo é isso. Determina as certezas, determina as suposições, determina as dúvidas. As suposições serão validadas e, se forem certas, vão para a certeza, e se não forem, podem ir para dúvidas ou serão descartadas, certo? Então a gente vai trazendo tudo que a gente tem de dúvida, que fica na coluna daqui, para dentro do certeza, certo? E essa matriz ela acompanha a gente durante o processo, essa primeira parte. Então, primeiro eu determinei o que eu preciso saber. Com essa matriz CSD eu consigo determinar isso. E depois, com base nessas validações, essas dúvidas e suposições, eu vou criar maneiras de encontrar essas respostas para torná-las certezas, certo? Então, eu posso fazer um questionário no Google Forms, disparar para um grupo, falar com o cliente para ele patrocinar esse formulário para chegar em mais pessoas, um determinado público. Eu posso fazer uma imersão, certo? Shadowing, que a gente chama, né? Que é acompanhar o cliente numa determinada ação dele. A gente pode fazer uma imersão no ponto de venda para analisar como é o contexto. Então, com base no que a gente determinar que a gente precisa saber, aí a gente vai aplicando ferramentas de pesquisa conforme a necessidade, conforme a possibilidade, certo? Então, por exemplo, eu não vou fazer pedir para uma pessoa de 85 anos dizer para ela que eu vou fazer uma call com ela. Não é um formato agradável para essa pessoa, certo? Ou então eu vou mandar um formulário do Google Forms para ela preencher. Deixa eu só ver quem chegou. Boa noite, Gabriel. Então é uma coisa que não combina com esse público, certo? Às vezes, em alguns casos, não é a necessidade de criar uma entrevista. Às vezes tu pode mandar uma pergunta pelo WhatsApp, a pessoa responde, certo? O importante é a gente determinar nessa primeira fase quais são o que a gente tem de dúvida e como a gente vai solucioná-lo. E criar uma estratégia para fazer essa solução chegar até a gente encontrar esses dados. Aí com os dados, só estou resumindo essa primeira parte assim, do pensamento de design segundo a metodologia de design centrada no ser humano, né? O design sprint ou outra do design thinking, né? Depois, com isso tudo determinado, a gente vai jogar isso tudo na mesa, certo? E vai ver, essa informação aqui ela é relevante, essa aqui ela não é, essa aqui é mais ou menos, certo? E daí disso, a gente, com base nisso, a gente vai transformar essas informações em insights, em ideias possíveis para que a gente possa desenvolver um protótipo, tá? E isso que eu coloquei, ele vale tanto para um trabalho de produto, certo? Uma coisa que é mais duradoura, mas a gente tem que levar em consideração sempre essa divergência, né? Porque quando a gente trabalha com design e é freelancer, geralmente a gente cata tudo que vem. Então, e muitas vezes, a grande maioria dos trabalhos que vem pela demanda ser maior, são materiais de mercado. Materiais que eu digo de mercado, materiais de publicidade, de comunicação e marketing. E esses materiais, eles são efêmeros, ou seja, tu faz uma publicação hoje, certo? Coloca um outdoor, aquela arte lá, tu pode até reaproveitar depois, mas é improvável que isso aconteça. Então é um material mais efêmero, dura menos tempo, certo? E a gente não pode, nesse caso, ter uma pesquisa de 3 meses para fazer um outdoor que vai ficar uma semana, né? Uma quinzena. Então a gente tem que medir isso e ser um pouco mais assertivo, um pouco mais dinâmico na explanação, na análise dos elementos, certo? Em contrapartida, em materiais de comunicação, materiais efêmeros, como eu falei, geralmente a gente não faz só um trabalho para a pessoa. Então, a partir do momento que a gente tem estruturado quem é o público, quais são as dores desse público,
onde eles transitam, a praça, informações sobre o produto, informação sobre o serviço, sobre os stakeholders. A gente vai reutilizando essas informações para criar novos materiais. Então a gente não precisa voltar na parte de pesquisa e executar ela inteira de novo. Às vezes a gente vai precisar pesquisar uma coisa pontual ou outra, né? Sei lá, um termo que o determinado público usa para se referir a uma determinada coisa, certo? Isso pode estar fugindo daquela pesquisa inicial e a gente vai acrescentando e cada vez a pesquisa vai ficando mais rica. E depois, olha só como isso é importante, principalmente nessa questão de materiais efêmeros, tá? Vai chegar um momento em que você, como designer, prestador de serviço, vai ter tanta informação sobre aquela empresa e o teu resultado, a tua entrega vai ser tão assertiva, que mesmo que o cliente queira te trocar por uma outra agência, por um outro profissional, ele vai sentir um lag de entrega grande demais, certo? E ele vai preferir continuar contigo porque tu está resolvendo o problema dele do que trocar por outro cara e passar pelo mesmo processo de novo, com o risco de o cara nem conseguir chegar no teu nível de entrega, certo? Então isso é uma questão gradativa, a partir do momento, falando especificamente sobre um trabalho efêmero, né, de comunicação ou marketing. E a partir do momento que tu vai adquirindo informação, então, pegando esse comportamento, né? Tu cria um material, em vez de criar um material, cria dois. Um com o texto em cima e a foto embaixo, um outro com o texto embaixo e a foto em cima. Um com uma cor mais saturada, um com uma cor menos saturada. E tu vai fazendo testes AB. E esses testes AB também vão te trazendo mais dados, certo? Então, organizando esses dados, separando lá na pasta do Drive do teu cliente lá e tal, tu vai sempre criando trabalhos melhores, certo? Agora, num trabalho de produto, ok? Geralmente a gente começa, entrega e solta no mundo para o trabalho viver. A gente geralmente volta para dar algum tipo de manutenção ou para fazer algum alerta, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse caso, a gente precisa se valer de mais informação possível, então a gente tem um período maior de análise, certo? Vamos comparar assim, um trabalho de criação de uma campanha publicitária e o desenvolvimento de uma identidade visual, certo? Os dois transitam dentro do marketing, certo? Um mais na venda direta e outro mais no marketing digital e o outro mais no branding, certo? Mas eu não posso demorar 3 meses para fazer uma campanha para uma marca, certo? Tem que ter agilidade nesse processo. Muitas vezes a gente precisa de mais pessoas na equipe e tal, ou então um processo mais célere, certo? E daí entra naquela questão, no próximo trabalho a gente tem mais informação, a gente pode ir melhorando. Então isso é gradativo. Agora no processo de identidade, eu preciso buscar o máximo de informação possível, porque o cara não vai poder mudar a identidade na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, certo? Então ele tem que dar um tempo daquilo amadurecer, daquilo impregnar na mente das pessoas, para que depois ele possa fazendo redesigns, evoluções pontuais, certo? Ou um reposicionamento, enfim. Mas então, para esse projeto que é mais perene, a gente vai precisar de um background de informação maior. Okay? O princípio vai ser o mesmo, vai ser uma matriz CSD para a gente organizar nossas certezas, suposições e dúvidas, e com base nessas dúvidas e suposições a gente vai criando validações e maneiras de encontrar essas informações, com pesquisas, aquelas que eu mostrei, ou outras que porventura, por exemplo, eu não tinha falado do shadowing para vocês, mas basicamente eu falo de um dia na vida que é basicamente a mesma coisa, é um shadowing pré-formatado para alguma determinada coisa, onde a gente vai acompanhando uma pessoa e vendo como ela se comporta naquele determinado